Salve, igreja, com a paz do Senhor, amém? Aleluias. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 46. Aleluias. Amém? Vamos ler. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e maravilhas, não credes? Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe tinha dito e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram dizendo: o seu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a hora que se achara melhor. E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Podem se assentar, igreja. Aleluias. Hoje foi um dia bem chuvoso, né? E eu trabalho nas obras, né? E hoje eu fiquei o dia todo molhado. Minha bota molhada, as mãos molhadas, tudo agasalhado. Mas sempre ligado com Deus e esperando ouvir a voz dele, para estar nesta noite trazendo para vocês mais um ensinamento. E a palavra do Senhor em João, ela está se referindo à cura de um filho de um oficial de um rei. E este homem estava com seu filho enfermo, à beira da morte. E como ele era um oficial do rei, ele era uma pessoa que tinha autoridade naquela época, uma pessoa que tinha poder, tinha recursos. Então eu imagino que aquele homem havia de procurar os melhores médicos, as melhores soluções para que seu filho fosse curado, e não conseguiu. E chegando aos ouvidos dele que Jesus estava chegando na Galileia, ele prontamente decidiu ir até Jesus. Decidiu fazer um esforço naquele seu ato, como se fosse a última esperança dele, encontrar com Jesus para que o filho dele fosse curado. E a Bíblia nos relata que esse homem estava em Cafarnaum. Era uma cidade aproximadamente 60 quilômetros de distância da Galileia. E eu imagino aquele homem saindo da sua casa, montando em seu cavalo ou em sua carruagem, indo na direção da Galileia. E na sua mente ele estava já pensando: eu vou chegar lá, vou encontrar Jesus, vou trazer ele até a minha casa, ele vai entrar, ele vai orar e meu filho vai ser curado. Em todo momento ele exercendo essa fé, de ver o milagre acontecer, de levar Jesus até a casa dele. E quando ele chega na Galileia e encontra com Jesus, o versículo 47 diz: ouvindo este Jesus vinha à Judeia da Galileia e foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. E Jesus deu uma resposta muito dura a esse homem nesta hora. Ele disse assim: se não virdes sinais e maravilhas, não credes? Traduzindo para o dia de hoje:
Se você não vê um sinal ou um milagre ou uma maravilha, você não vai crer que eu posso fazer um milagre? E quando Jesus disse isso a este homem, ele não disse somente aquele homem, porque naquela época, os judeus, eles esperavam por sinais e prodígios de Deus, para que eles pudessem crer nele. Eles não criam na palavra que saía da boca de Jesus, eles queriam ver o milagre acontecer para depois crer. E muitas das vezes nós se deparamos com a nossa fé, que começa a acreditar nas coisas de Deus quando nós estamos vendo, e não nas palavras que foram liberadas para a nossa vida. Nós em determinados momentos só conseguimos ter a nossa fé firmada em Deus quando nós vemos o milagre acontecer, quando nós vemos a porta aberta, quando nós vemos as coisas dando certo. Só quando nós vemos as coisas acontecerem. Mas Jesus, ele veio à terra para mostrar que nós precisamos crer não pelo que nós vemos, mas aquilo pelo que nós ouvimos. Por ouvir a palavra do Senhor, por ouvir os ensinamentos do Senhor, por ouvir tudo aquilo que Ele tem para nós. E nesse momento, quando Jesus traz essa palavra dura para ele, de confronto, não só para ele, mas todos que estavam ao seu redor, eu posso imaginar o ego daquele homem, por ser uma pessoa de autoridade na época, que ele poderia muito bem virar as costas e ir embora, falar: eu não preciso disso, eu não preciso disso, eu sou oficial do rei, eu não posso me rebaixar a essas coisas. Mas aconteceu totalmente ao contrário. Aquele homem se mostrou ser humilde, aquele homem se mostrou respeitar a quem ele estava pedindo um milagre. Ele mostrou que quem ele era não mudava aquilo que Jesus poderia fazer por ele. E ele novamente fala: Senhor, desça antes que meu filho morra. E Jesus, provando a fé dele com a dureza da pergunta, através da resposta, Jesus libera o milagre. E diz assim: vai, o teu filho vive. Amém. Glória a Deus. Mas é aqui que começa a prova da fé desse homem. Porque assim como ele percorreu aproximadamente 60 quilômetros de Cafarnaum até a Galileia, ele ia voltar no mesmo percurso, mas ele tinha que manter aquela fé viva, que quando ele chegasse o filho dele estaria curado. Porque mais à frente a palavra do Senhor fala que no mesmo momento que Deus liberou a palavra de cura na Galileia, o filho dele automaticamente foi curado em Cafarnaum. Porque aquele homem não duvidou nenhum instante que o seu filho iria ser curado através da palavra que Deus tinha liberado para a vida dele. E é nesse momento que nós entendemos que a nossa fé precisa ser por ouvir a palavra do Senhor e confiar que a palavra que Ele liberou às nossas vidas, ela é verdadeira. E imagina aquele homem montando em seu cavalo ou em sua carruagem, voltando, cavalgando para casa, no seu pensamento: meu filho já está curado, meu filho já está curado, meu filho já está curado. E antes mesmo dele chegar, a palavra do Senhor diz que, e descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro dos seus servos, e lhe anunciaram dizendo: o seu filho vive. E ele perguntou naquela mesma hora: pois a hora que é chegada, pois a que hora se chegar a melhorar? E os servos responderam: ontem, às 7 horas, a febre dele deixou. Nós vemos que o Senhor, Ele quer que nossa fé seja uma fé prática, mas uma fé baseada nas palavras dEle. Porque basta uma palavra para a morte vir a vida. Basta uma palavra para a enfermidade ser curada. Basta apenas uma palavra para que a porta que está fechada seja aberta. Basta apenas uma palavra de Jesus para que o mundo e tudo ao seu redor se movimente.
Querido, nós temos que crer que a palavra do Senhor é o suficiente para a nossa vida. Assim como Pedro disse: para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Assim nós temos que crer que não existe outro caminho, outra solução, outro milagre, que não seja a palavra do Senhor. E quando nós cremos por ouvir na palavra do Senhor, antigamente não existia a palavra do Senhor. Então os discípulos, as pessoas que eram chamadas para fazer o ID naquela época, eles precisavam ouvir e guardar, ouvir e guardar. Imagina, onde eram escritos em diversos papiros imensos a palavra, onde não se dava para carregar no braço, igual nós carregamos hoje aqui, um ensinamento completo na palma da nossa mão. Então aquelas pessoas precisavam ouvir atentamente as palavras, para que depois elas pudessem receber aquilo que Deus queria entregar, para cada um numa porção totalmente diferente. Então nós hoje temos a palavra do Senhor em nossas mãos, nós temos o manual bem próximo, e irá chegar um tempo, onde isso aqui não passará mais a existir, pois os fins dos tempos é chegado, e a fúria do inimigo está grande, e assim como tentaram uma vez acabar com a palavra do Senhor, pode ter certeza que vão tentar novamente. E nós como cristãos, temos guardado as palavras do Senhor em nosso coração, em nosso espírito, temos mantido a nossa fé firme nas palavras que Ele já nos deixou, porque Jesus é a própria palavra. Jesus, Ele é o próprio milagre, Ele é a própria cura, Ele é a própria solução. Então nós precisamos guardar a palavra do Senhor em nossos corações, para que nós possamos receber tudo aquilo que Ele já tem preparado para nós. Esse domingo eu passei um filme com os jovens aqui na igreja, a pastora até assistiu com a gente. O filme era O Vendedor de Sonhos. Não era um filme evangélico, mas trazia muitos ensinamentos que nos refletiram a Bíblia por inteiro. E eu conversei com os jovens, passei algumas orientações, e algo muito interessante que eu pude absorver foi que Deus, Ele usa de situações em nossas vidas para nos capacitar e nos preparar para certos momentos da nossa vida que vamos passar, e também para ajudar certas pessoas. Pois, como vamos saber quanto nós somos fortes se nós não testamos essa força? Como vamos saber até onde vai a nossa fé se a gente nunca foi levada ao limite? E na semana passada, a minha fé ela foi levada ao limite. Quando o senhorio da casa que eu arrendo, melhor dizendo, a senhoria, virou a cabeça e disse que não queria a gente mais lá, começou a inventar um monte de desculpas, e eu vim para o culto preocupado, ainda tinha que trazer a palavra naquele dia, vim com o coração aflito, mas com a certeza que Deus Ele ia prover, já crendo, da minha casa para cá eu já cria que Deus já tinha dado a solução. Deus usou a pastora Isabel, dizendo que Deus já estava entrando com a solução, e assim eu creio na palavra, e no meu caminho da igreja até chegar em casa eu já falei, tá tudo certo, Deus já resolveu, Deus já operou o milagre. E ontem eu fui pagar meu arrendamento, né? E aí eu chamei o dono da casa para conversar, e eu vi o semblante dele totalmente diferente. Eu não vi aquele semblante pesado que estava antes. Eu cumprimentei ele,
conversei com ele da situação que tinha acontecido anteriormente. Ele, não, esquece isso. Ela não estava bem no dia, mas vocês aqui estão cuidando bem da casa e tudo bem e tal. Fiquem tranquilos, tá? Vocês vão ficar aqui o tempo que vocês quiserem ficar. Eu falei, aleluias. E Deus ainda foi além. Ele foi um pouquinho além ainda. Lembra, pastora, que eu tinha falado que a data de pagamento do meu arrendamento era uma data que eu não recebia. Então sempre tinha que estar falando, não sei o que, esperar um pouquinho. Cara, ele mudou a data do pagamento para o dia do meu pagamento, pastor. Aleluias. Glorifica a Deus por isso. Então eu entendo que nós temos que crer quando Deus libera a palavra. E já temos que ter a convicção que já foi feito. E Deus, ele sempre nos surpreende, porque ele não faz só o que a gente precisa. Ele sempre vai além. É lindo o que Deus faz na nossa vida. Ele sempre faz um pouco além. Ele falou, tá, não vai ficar na manhã, calma, eu vou resolver, você vai ficar na casa e ainda vou acertar um dia melhor para você pagar a casa. Então eu creio no Deus que eu sirvo. E nada pode abalar a fé que eu tenho nele. E tem que ser assim também na vida de vocês. Nada pode abalar a fé que nós temos no nosso Deus. E nós temos que crer sem ver. Nós temos que crer que as coisas já aconteceram, que o milagre já aconteceu, que a porta já foi aberta, que o reinício da vida de vocês e a chegada de vocês já está abençoada. Nós temos que crer que Deus já abriu todas as portas, já liberou todas as promessas, que Deus já fez tudo acontecer. Só basta que nós exercitamos a nossa fé nele. Deus fala assim para vocês, ó, foi eu que trouxe e sou eu que vou prover. Descansa o coração, que o amanhã pertence a mim. Aleluias. Nós temos que crer, igreja, pois Deus, ele é o homem que se fez, um Deus que se fez carne, habitou entre nós, morreu numa cruz, se sacrificou, ressuscitou no terceiro dia, voltou aos braços do Pai e prometeu que voltaria. Esse é o Deus que eu sirvo, um Deus de promessas, um Deus de alianças, um Deus que promete e cumpre, um Deus que não falha. Então, assim como esse oficial do rei, que mesmo sem conhecer, mas passando a conhecer, creu somente na palavra de Deus, que foi liberada para ele, assim a nossa fé tem que ser também. Uma fé verdadeira, não uma fé superficial, que só crê quando as coisas estão para acontecer, quando os milagres acontecem, quando a família é restaurada, quando a cura chega. É uma fé verdadeira, que não se abala em meio às provações e meio às circunstâncias. Uma fé que nos faz ver além do impossível. Eu já preguei uma vez aqui sobre a fé, mas é algo que nós vamos estar sempre retornando a falar, porque a fé é o firme fundamento de tudo que temos com Deus. Aleluias. E essa foi a palavra que Deus deu para mim esta noite. Eu espero que Deus tenha falado no coração de vocês. Eu queria que vocês colocassem de pé. Aleluias. E como nós estamos em um ambiente profético, o ambiente onde palavras de Deus são liberadas, o ambiente onde Deus fala conosco, o ambiente que nós não só viemos para buscar, mas também para agradecer e para honrar ao nome do Senhor. Eu quero que você coloque a mão no seu coração nesta noite. Aleluias. E receba esta oração comigo. Espírito Santo de Deus, neste momento colocamos nossas vidas em suas mãos. Te entregamos tudo que temos, tudo que somos e tudo que vamos ser em sua presença.
Que a nossa fé nesta noite venha a ser uma fé verdadeira, uma fé que não venha se abalar pelas circunstâncias, pelas dificuldades, pelos problemas, uma fé que venha se manter firme na rocha, uma fé que venha suportar a distância, a profundidade, a altura, a morte e a vida. Que neste momento, Senhor, a nossa fé venha ser fortalecida pelo Seu Santo Espírito de Deus. Que o Senhor venha nos guiar, Pai, nos momentos das aflições. Que o Senhor venha nos guiar nos momentos difíceis. Que o Senhor venha nos dar estratégia, Senhor, para estarmos mais e mais íntimos da Sua presença. E neste momento eu libero, Senhor, para esta igreja nesta noite, aleluia, a Sua bênção e o Seu amor, os Seus milagres venham acontecer, Pai. Aleluia, que as portas venham estar abertas, Senhor, que a cura venha acontecer, que a restauração venha acontecer, Pai, nesta noite. Que assim como esse centurião recebeu aquela palavra de Jesus, que nós também venhamos receber esta palavra hoje. E quando nós chegarmos em nossa casa, o milagre, a cura já vem estar feita, Senhor. E quando nós vemos chegar em nossos lares, o Senhor já venha ter feito o seu milagre, feito as suas promessas se cumprir, porque nós cremos na palavra que o Senhor nos deu esta noite. Nós cremos em sua palavra, porque nós ouvimos a sua palavra e ela fez efeito em nossos corações. E que o Senhor venha operar o milagre neste momento, Senhor, através da nossa fé, em nome de Jesus. É o que nós cremos e te agradecemos. Amém. Palmas agradecem e engrandecem o nome do Senhor. Aleluia.